Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Natália e hoje nós estamos iniciando mais uma aula. Nós estamos iniciando a aula de número 40 do Movimento Aprender Mais. Hoje, então, nós vamos dar continuidade ao projeto didático Escrevendo um Novo Final, tá bom? Na parte do livro Ler e Escrever, ok? Então, nós vamos trabalhar a etapa 2, leitura e análise de recursos linguísticos dos contos, a atividade 2B, tá bom? Está na página 189. Podem abrir, então, o livro Ler e Escrever, na página 189, que nós já vamos começar. Como nós já começamos, né, o trabalho com a leitura das histórias, dos contos, né? Na aula passada, nós lemos O Pulo do Gato, vocês se recordam? Do autor, quem lembra o nome do autor? Do autor Monteiro Lobato, né? Nós conhecemos um pouquinho quem foi Monteiro Lobato e nós fizemos a leitura do conto O Pulo do Gato, né? Hoje nós temos um outro texto, tá? Uma fábula que também foi escrita por Monteiro Lobato, tá bom? Então nós vamos conhecer agora. Olha, leia o texto abaixo com seus colegas e professora. Vocês irão discutir os recursos que o autor utilizou para escrever o conto. O Jabuti e a Onça. Uma vez, uma onça ouviu a música da gaitinha do Jabuti e aproximou-se. Como você toca bem, Jabuti! De que é feita essa gaitinha? De ossos de veado, hi, respondeu o cascudo. A onça, que estava querendo pegar o Jabuti, veio com um plano. Sou um pouco surda, disse ela. Toque mais perto da abertura do buraco. O Jabuti apareceu na abertura do buraco e tocou. Mas no melhor da festa, a onça deu um bote para pegá-lo. O Jabuti afundou a tempo. Mesmo assim, ficou com uma pata nas unhas da onça. Ha, riu-se ele. Pensa que agarrou minha pata, mas só pegou a raiz de pau. Fiau! A onça soltou as unhas desapontada. O Jabuti deu outra gargalhada. Grande boba! Era mesmo a minha pata que você estava agarrando. Fiau, fiau! A onça jurou que não sairia da beira daquele buraco enquanto não apanhasse o Jabuti. Ficou lá e acabou morrendo de fome. Aparece aqui aquele mesmo truque do coelho com a onça, falou Emília. Quer dizer que a onça é tão boba que todos os animais a enganam do mesmo modo. Só não acho direito, disse Narizinho, que a onça ficasse lá até morrer. Por mais boba que seja, isso é coisa que onça não faz. Então, olha, esse texto também foi escrito por Monteiro Lobato, como eu disse para vocês, esse conto, né, essa história, e está no livro Histórias de Tia Anastácia, tá? E aí? O que vocês acharam desse conto? Vocês imaginaram que a onça ia ficar lá esperando o jabuti sair até morrer de fome? Vocês acham que a onça faria isso? Será que ela ficaria ali parada, né, esperando uma única presa, ao invés de, né, procurar uma outra presa para se alimentar? O que vocês acham dessa história? O que vocês acharam dessa história? Vocês perceberam que esse conto, ele fez parte de um livro, né? Histórias de Tia Anastácia. E aí, no final da história, nós temos aqui a participação da Emília e da Narizinho. Se vocês se recordam, nas aulas do Movimento Aprender, eu trouxe já um livro do Monteiro Lobato com histórias, né? Uma história da Emília, né? Contando para o Pedrinho, para Narizinho, para Dona Benta, né? E aqui nesse final aparece, olha lá, a Emília aparece, a Narizinho aparece. Então, é como se Tia Anastácia estivesse contando essa história para as duas meninas, né? Para as duas personagens, né? Então, vocês podem ver, olha, análise dos recursos linguísticos. Quais foram os recursos que o autor utilizou para contar? E vocês percebem aqui, olha,
Por acaso, assim, o autor deu algum sinal de que algo ia acontecer? A gente viu que a onça estava planejando algo, né? Isso a gente consegue perceber, porque ele fala, a onça que estava querendo pegar o jabuti veio com um plano. Então a gente já sabe que a onça estava mal intencionada, ela já estava querendo fazer o jabuti cair na dela, né? Então aqui, ó, a onça que estava querendo pegar o jabuti veio com um plano, né? Mas com o decorrer da história, a gente conseguiria imaginar que a onça ficaria ali até morrer? Não conseguiria, né? E vocês conseguem perceber que a onça e o jabuti, elas têm algumas características marcantes, né? Por exemplo, a onça, ela era muito esperta, né? A onça estava tentando manipular o jabuti para fazer com que ele chegasse cada vez mais perto para ela pegá-lo, né? Mas e o jabuti? Como que era o jabuti? Qual a característica dele? Também era muito esperto. Aliás, ele foi mais esperto do que ela, não foi? Porque ele já sabia o que, ele já imaginava que poderia acontecer alguma coisa ali. E ele conseguiu se esconder a tempo, mas ela pegou ainda uma pata dele. E ele fez toda uma estratégia, fingiu que, né, que nada estava acontecendo, riu dela, ainda caçoou dela, né? Ainda falou para ela: olha, você pegou, isso aqui é só uma raiz. E ela, desapontada, tirou o pé, né? Tirou a pata de cima dele. E ele encolheu correndo a perna. E aí sim que ele caçoou mais ainda dela. Porque ela tinha pego a pata dele e ele conseguiu enganá-la. Então o jabuti era muito esperto, né? Muito astuto esse jabuti. E ele caçoou dela, né? Olha lá. E aí a onça ficou muito brava. Então ela era esperta, mas ela também era bem brava, né? Bem revoltada ali, bem não gostou que ele tirou um sarro dela, né? Que ele riu dela. E aí disse que ficaria até o final, né? Até o jabuti sair para ela poder pegá-lo. E aí, infelizmente, ela ficou lá tanto tempo que acabou morrendo de fome. E aí aparece aqui, olha, a fala da Narizinho e da Emília, né? Então a Emília diz: aparece aqui aquele mesmo truque do coelho com a onça, falou Emília. Quer dizer que a onça é tão boba que todos os animais a enganam do mesmo modo. Essa é a visão da Emília, né? Olha, eu vou grifar aqui para vocês. Ó, quer dizer que a onça é tão boba que todos os animais a enganam do mesmo modo. Quem falou isso foi a Emília. E depois a Narizinho diz: só não acho direito. Olha lá, só não acho direito, disse Narizinho, que a onça ficasse lá até morrer. Por mais boba que seja, isso não é coisa que onça faz. E aí, o que vocês acham? Vocês concordam com a opinião da Narizinho ou com a opinião da Emília? Vocês acham que a onça é muito boba e todos os animais passam a perna nela, enganam ela? Ou vocês acham que não? Que por mais boba que ela seja, isso não é coisa que uma onça faria. Qual é a opinião que vocês concordam? Eu concordo com a Narizinho. Eu também acho que por mais boba que a onça seja, ela não ficaria lá até morrer. Ela iria atrás de uma outra presa. Ela não que desistisse, né? Ela não é que ela ia desistir do jabuti, mas ela ia tentar alguma estratégia, alguma coisa para que ela pudesse caçar outra presa, enquanto o jabuti estava escondido dentro do casco dele, né? Eu concordo com ela. E você? O que você acha? Você acha que a onça foi muito boba e deixou o jabuti enganar ela certinho? Ou você acha que não? Você acha que por mais boba que ela seja, ela não ficaria lá até morrer de fome? É para a gente pensar, né? E vocês repararam também aqui, agora falando sobre a estrutura do texto, né? Como eu já havia dito para vocês,
Toda vez que um personagem vai falar, olha lá, a gente utiliza do travessão, né? Então, vocês estão vendo que a conversa da onça com o jabuti, ela é toda organizada, né? Em cada linha tem a fala de um personagem, todos eles começam com um travessão, né? Para sinalizar que aquele personagem vai falar, que está tendo um diálogo, né? E assim acontece também quando aparece a fala das meninas no final, né? Quando a história acaba, que a Emília e a Narizinho vão dar sua opinião sobre a história. Isso também acontece, olha lá, também começa com travessão, também está organizado, com a pontuação correta, né? Tudo isso a gente tem que observar também. Certo, pessoal? Muito bem, então a nossa aula de hoje foi uma leitura apenas, tá? Porque na próxima aula a gente vai começar a produzir. Então, por isso que vocês conheceram 2 textos do autor Monteiro Lobato. E aí eu trouxe uma frase que eu gostei bastante dele, só para a gente finalizar, que está escrito: quem escreve um livro cria um castelo, quem lê mora nele. Então, quando as pessoas escrevem um livro, eles criam um castelo, eles criam uma situação, histórias, né? Criam coisas que nós podemos imaginar. E quando nós lemos esse livro, nós moramos nesse castelo, nós entramos nessas histórias, né? Nós participamos, a gente faz viagens, né? Nós conhecemos lugares, nós conhecemos personagens diferentes, situações diferentes, nós vivenciamos coisas que nós nunca nem pensamos em vivenciar, né? Então, isso é muito legal. Então, eu achei bem interessante essa frase. Quem disse isso foi Monteiro Lobato. Aí nós temos a foto do Monteiro Lobato, né? Mais novo, mais jovem. Para vocês pensarem na importância da leitura, né? Em todas as aulas, no começo, né, de todas as aulas do Movimento Aprender, eu sempre trago um livro, sempre inicio as aulas com uma história, né? Na sala de aula também, as professoras de vocês, com certeza, também sempre fazem a leitura, né? A leitura do dia ou a leitura de leite, como cada uma nomeia, né? Pela importância que tem a leitura. Então, para vocês que estão em casa, né? Se tiverem oportunidade, acesso a livros, se vocês puderem pegar livros na biblioteca da escola, ou se vocês têm livros na casa de vocês, leiam, aproveitem e leiam, né? Através dos textos, nós podemos conhecer lugares, pessoas, nós aprendemos a escrever, conhecemos palavras novas, né? Então, é muito importante. Combinado? Muito bem, então, essa foi a nossa atividade de hoje, uma atividade de leitura. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês na nossa próxima aula amanhã. Combinado? Um beijo enorme e até lá. Tchau, tchau.